Estamos começando mais um Café com Selim. E você aí, hein, de casa? Você tá meio fora das medidas, tenta fazer aquele regime, não dá certo. Vamos recorrer à lipo, será? Quem sabe, né? É uma boa ideia. Eu mesmo já pensei várias vezes nisso. Por isso estou recebendo aqui hoje o nosso querido Dr. Renato Giannini, cirurgião plástico, né, doutor? Sim. E vamos aí esclarecer muitas dúvidas hoje, né? Vamos esclarecer muitas dúvidas. Primeiro é um prazer estar aqui, um privilégio estar aqui. Estou me sentindo em casa e gostaria de esclarecer muito mais o que é a cirurgia plástica hoje na vida, né, do paciente, né, das pessoas, o que a gente pode contribuir, não somente com cirurgia, sim, mas também com o bem-estar, com a longevidade, o que a gente pode agregar junto da cirurgia. Aí maravilha, acho que hoje vai ser muito bom o nosso bate-papo e vai me interessar muito, porque eu vivo na briga com a balança, sabe? Exatamente, a gente vê uma coisa que leva a outra. Não é? Né? E às vezes tem aquela paciente que vai querer sempre perder um peso a mais, vai querer buscar algo a mais, e a gente está aqui para ajudar da melhor maneira possível. E não só de peso, né, doutor? Porque realmente a cirurgia plástica hoje não se restringe só à obesidade, essas coisas, mas a retardar o envelhecimento, recuperar muitas vezes a autoestima, né? Isso é muito importante. Mas primeiro vamos focar um pouquinho na parte da lipo, que é que me interessa. Vamos lá. Minha mãe fez uma vez com o Cláudio, foram os dois. Vamos, Marcelo, vamos. Sabe quando você vai, não vai, não vai. Mas eu não fui, nem foi de medo da cirurgia em si, mas do pós, porque falavam que era muito dolorido, né? Sim. Ainda é assim? As coisas mudaram, graças a Deus as coisas mudaram. Né? No passar dos anos a gente veio, né, amadurecendo mais. Eu acho que os instrumentais cirúrgicos hoje são mais delicados, as técnicas foram se aprimorando. Então hoje a gente tem várias técnicas que não só facilitam para o cirurgião em si, mas facilitam o pós-operatório para o paciente. Antigamente tinha muito aquela coisa de você ir no consultório, numa clínica, você executar uma cirurgia em si e acabou por aí. Né? Hoje em dia não, hoje você tem uma multidisciplinaridade em volta do cirurgião plástico. Né? Eu mesmo preconizo dessa ideia, preconizo da ideia de que hoje o atendimento ele é amplo, ele trabalha muito mais a questão de recuperação e preparo do paciente, uma questão nutricional, psicológica, a questão da fisioterapia está em volta também muito forte com a questão do preparo pós-operatório, com taping, com medicações que você, não só na questão da dor, mas na questão do inchaço. Então era uma coisa que antigamente você fazia uma lipo, ficava tudo roxo, né? Que o paciente parece que o caminhão passou por cima. Né? E o que hoje não. Hoje a gente tem já um trabalho muito bem feito nessa multidisciplinaridade, melhorando o pós-operatório, tanto para o paciente quanto para o médico também, porque hoje a gente consegue diferenciar, a gente tem tecnologia de termografia, que vê como é que está indo a questão de vascularização, e o paciente se sente mais acolhido, o paciente se sente mais abraçado. Mais seguro. Seguro. E consegue entregar para ele não só a questão, né, da tranquilidade, mas também mostrar para ele que o pós-operatório hoje, que se levava, por exemplo, aí um mês, 20 dias, um mês, você consegue antecipar para 7 dias, 10 dias. Isso, lógico, depende de cada paciente. Cada um, né? Mas hoje a gente consegue ter uma estimativa muito menor do que era antigamente. E a pessoa que faz uma lipo, né, tem que ficar internada quantos dias? Depende muito. Hoje a gente tem geralmente no meu caso, por exemplo, no nosso protocolo, 24 horas. 24 horas. O paciente opera, até por estar respaldado dentro do ambiente hospitalar. Sim. Né? Mas geralmente tem colegas que operam na parte da manhã, à noite, se o paciente estiver bem, em boas condições de alta, tiver a visita, tiver tudo bem, 12 horas tem a alta e vai fazer o pós-operatório, já começa em casa. Né? Com tudo isso, você tem uma equipe que vai fazer um atendimento domiciliar. Né? Isso é uma coisa que muitos colegas hoje têm, essa questão de ter um atendimento, né, em casa, onde o paciente está lá e vai receber toda a equipe de enfermagem, de fisioterapia, que vai fazer aquele acolhimento e vai fazer o pós-operatório e vai depois retornar
né? Depois na semana, 3, 5, 7 dias, dependendo do colega, vai retornar ao consultório. Então, realmente é uma coisa mais hoje, mais tranquila, não, mas uma coisa com menos tempo. Entendi. Agora, eu ouvi falar daquela lipo que deixa assim com a barriga de tanquinho, é verdade isso? É verdade isso. É a lipo o quê? Hoje tem a HD. HD. E eu faço a MD. MD. Vou explicar para o pessoal qual que é a diferença das duas. São dois caminhos para um mesmo objetivo. Certo. A lipo HD, que tô bem falada, que todo mundo fala hoje em dia, veio do professor Alfredo Royos, né, que é um colombiano, tá? Que veio modelando a gordura. Tá. Na verdade, com auxílio de aparelhos com energia externa, que seria como o Renuvo, como o Vaser, e auxiliado por aparelhos de retração de pele. Com isso você consegue desenhar. Gente, olha só. Desenhar. Você desenha naquela gordura, você faz, e com a retração de pele você consegue, né, trazer essa pele mais próxima da musculatura. Né? O que é a MD? A MD é uma técnica que você faz, a gente faz, que eu fiz todo o meu treinamento veio pela MD, quer dizer, de média definição, mas ela não é um grau de média definição, porque pra gente entender um pouquinho, a gente vai falar, MD, mas não é HD, é que a gente entrega o que é mais natural. O que seria o mais natural. Quando a gente entende por definição fisiológica, o que é a definição fisiológica? A gente vai ter que ir no cerne, onde a gente vê mais definição hoje em dia, que é no fisiculturismo. Sim. Quando você chega no fisiculturismo, o que acontece com a musculatura? O pessoal come, faz aquele conceito de bulk and cutting. Treina bastante, vira aquela Hulk, né, grande, e depois ele seca. E essa pele fica acoplada na musculatura. Eu não desenho. Eu simplesmente faço na lipo MD com que a pele chegue, eu lipo praticamente tudo e deixo com que você, paciente, construa esses músculos. O nosso slogan até é esse, né? Construa seus músculos que nós vamos revelá-los. Né? E essa técnica veio de um brasileiro chamado Juliano Borilli, do Rio Grande do Sul, que está lá enfrentando até a questão do que está acontecendo tudo agora, ajudando os outros pacientes, ajudando a população. Ele criou essa técnica, né, baseado em todo o conceito, toda a experiência e vivência dele, e eu lá em 2017 eu conheci em Modena, que eu fui apresentar um trabalho em Modena com eles lá da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em Modena. E fui me inteirar mais do quem era o Juliano Borilli que havia fazendo essa técnica. Então hoje a gente consegue fazer com que nessa técnica a gente não usa nada de aparelho, simplesmente a cânula propriamente dita. A gente lipa tudo. Só que chega na sua musculatura, a gente consegue acoplar né, aquela pele mais fininha né, junto na musculatura. Eu não desenho. Então eu tenho uma vertente da HD, tenho uma vertente da MD, mas que as duas se convergir no mesmo objetivo, que é entregar para o paciente a definição, né, que o paciente deseja. A gente sempre fala nas nossas reuniões que não existe técnica perfeita, né, todas as técnicas ali têm uma variação, né, e assim, para uma técnica ser boa, a outra não precisa ser ruim. Então a gente tem duas vertentes que hoje a gente comenta muito na sociedade, a gente comenta muito com os outros colegas, e cada um vai executar aquilo que o paciente, o que for melhor para ele na mão do cirurgião, entregar para o paciente o que realmente pode ser feito. Maravilha. E aí limpa tudo, tira toda a gordura. Ai, que maravilha. Limpa tudo, e a gente sempre fala... Podemos ir daqui para lá já? Vambora, tá em jejum? Tô vai saber. A gente... Comi um pouco de mel, sai tudo. Vai embora, já vai perder o pouco de mel. Mas você sabe que hoje em dia a gente sempre fala, e é uma coisa conceitual, que a gente, por isso que eu falei da multidisciplinaridade, né? Hoje a gente tem que ter, a gente vai entregar, a gente vai fazer um resultado, né? Vamos lá, a gente faz todo um trabalho com o paciente, e a pergunta que fica às vezes depois é como é que eu vou manter aquilo? Sim. Né? Como é que se mantém? Então aí entra um trabalho do nutrólogo, da nutricionista, da questão até dos educadores de profissionais de educação física, porque vai ter que ter um trabalho para manter aquilo. Claro. Né? O cirurgião faz aquela parte, você tem um pilar de sustentação que é a cirurgia, né? E que outros multiprofissionais
vão auxiliar a manter aquele resultado. Porque que adianta a gente faz o nosso trabalho, mas chega depois a gente vai comer uma coxinha, vai comer um fundi, vai comer, sei lá, 10 pão de 10 pães de mel. Então, assim, não é uma coisa que a gente queira, e o paciente vai ficar bravo depois. Eu fiz isso aqui, tô engordando. Não adiantou nada, né? Então, quando a gente faz uma cirurgia dessa, para você manter o teu grau de definição, existe a questão do déficit calórico, existe a questão do conceito de treino, quanto que vai se gastar, o conceito de EPOC, de duração de treino de alta intensidade, né? É o que a gente vai trabalhar tudo isso aí para que realmente o nosso trabalho se junte com o paciente, essa coisa mais legal que é essa união entre médico e paciente, que é a relação médico-paciente estável, que a gente vai conversar e falar, olha, eu posso te entregar até aqui. Daqui para frente, você vai ter que ter um acompanhamento multidisciplinar, que vai ser indicado pelo próprio cirurgião, ou se não, você tem ali a de familiaridade, ou você conhece um nutricionista, ou um nutrólogo, ou alguém que seja dessa área, para fazer esse acompanhamento junto com você e você manter esse resultado ao longo do tempo. Então, que é o que a gente quer, né? Que a gente tem. Mas lembrar que depende do paciente também. Claro, né? Tudo isso são pilares né, de sustentação da técnica. Claro. E essa cirurgia demora quanto tempo, mais ou menos? Depende muito, porque é engraçado que homem e mulher, eles são diferentes. O homem tem uma gordura mais densa. A mulher tem uma gordura mais maleável, que a gente fala mais menos densa. Então, o que a gente vai fazer, o homem ele dá um pouquinho mais de trabalho e, consequentemente, dependendo de quanto tem de gordura também, pra gente tirar, se às vezes tem pele, não tem, a flacidez. Isso tudo é avaliado antes? Tudo isso é avaliado numa consulta prévia, com todo cirurgião plástico. Quanto você vai tirar? Isso é visto até hoje em dia, essa questão que eu falei, existe uma bioimpedância ou o DXA, né, que é a densitometria de partes moles, que você consegue avaliar o paciente como um todo e ver quanto que tem de gordura, quanto tem de pele, quanto tem de água, quanto é a densidade óssea. Então tudo isso é avaliado para poder avaliar o paciente nos seus padrões né, e poder entregar para o paciente aquilo realmente onde ele pode chegar. Geralmente o tempo varia de 3 a 5 horas. Existem tempos maiores, tem mais tecnologia, quando a gente usa, às vezes tem tecnologias que vão passar aí de 6, 7 horas, mas lembrando também que tudo em relação à segurança do paciente. A gente tem que ter um tempo ali que seja hábil, que o paciente não possa também entrar numa zona de risco que possa levar a um tromboembolismo, alguma coisa assim. Então tudo isso tem que ter muito cuidado. Claro. E é anestesia geral, né? Geralmente anestesia geral. Tá? O anestesista, eu, provavelmente na minha peculiaridade, eu deixo o anestesista na sua área, ele que fala, olha, Renato, eu vou fazer hoje uma anestesia geral, ou vou fazer uma combinada. Isso vai muito de cada profissional, mas eu deixo eles trabalharem tranquilo. O que eles fizerem, para mim, tá bem tranquilo. Mas hoje também a anestesia evoluiu. Que muita gente às vezes fala, não, cirurgia não é o problema, anestesia... tem esse... Hoje a anestesia evoluiu muito. A tecnologia com os anestesistas estão, assim, juntos, muito bem avaliados. Então, assim, e a gente anda junto com eles. Né? Então, tudo é avaliado. A gente passa por uma tripla checagem, por exemplo, na clínica, hoje a gente passa por uma tripla checagem. A gente criou um protocolo hexagonal, né, que é até uma coisa que a gente criou, para abraçar o paciente como um todo. Né? Hoje a gente tem muito a questão da mídia social influenciando nossos pacientes a verem, às vezes, coisas que eles não têm, né? E que passa a ter uma dismorfia. Então hoje eu tenho, nesse protocolo hexagonal, eu tenho uma psicóloga, eu tenho uma nutricionista, eu tenho um cardiologista, eu tenho um anestesista e uma endocrinologista. Antes de você passar por um processo cirúrgico, que a cirurgia plástica é uma cirurgia como qualquer outra, que tem os riscos e benefícios como qualquer outra, mas que a gente tem que abraçar esse paciente como um todo. E isso que é essa questão da anestésica, da tripla checagem, eu tenho tanto a minha, como do clínico, como da anestesista. Então, o paciente tem que ser abraçado ali muito bem amparado. Para ir bem, com bastante segurança, né? Com segurança, exato. E é muito caro, doutor? Eu falo que valor é diferente do preço. Às vezes a gente fala assim, né? Eu costumo conversar com os pacientes. Isso é uma questão muito relativa, porque dependendo do que for, do quanto vai ter de trabalho, onde você vai operar, né? Isso influencia muito. Né? Eu falo, às vezes eu brinco com eles e falo assim, você já viu, né? Você vai daqui a Manaus num monomotor, num teco-teco? Não, né? Você vai? Não vai. Né? Então, assim, você entra, às vezes, no avião e o piloto fala para você assim, olha, eu não tenho carteira eu não tenho brevet, mas eu sei pilotar um avião. Então, existe uma coisa assim.
tudo a gente precisa, eu falo que numa cirurgia plástica não está só envolvido somente o cirurgião. A gente tem ali 15 profissionais envolvidos em média. Sim. Então, assim, esse valor, ele relativamente é um valor alto. Né? Para você escolher um bom hospital que te traga segurança. Você opera no hospital? Opera no hospital. No hospital. Na clínica não. A segurança do paciente em primeiro lugar. Sim. Né? O paciente precisa estar bem acolhido, ele precisa estar bem amparado, ele precisa estar num local que tenha UTI. Intercorrências podem vir a ter, mas a gente não pode quebrar os elos de segurança. Certo. Então, um hospital bem equipado, a gente tem aqui no Brasil, principalmente em São Paulo é o centro, né, da referência em hospitais bem equipados, com estruturas bem tipificadas. Então a gente tem, esse é um pilar de sustentação. Outra é um cirurgião plástico que seja certificado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que tem a sua certificação, que é o nosso brevet. Sim. Que é o nosso brevet. Né? É o que diz para você que você está apto a realizar tudo aquilo que você passou nas condições para poder, né, executar aquele tipo de procedimento. E você está ali dentro de uma ampla equipe que te acolha. Né? Que esse é o mais bonito, você acolher o paciente, né? E ter alguém ali que realmente queira cuidar. Operar, a gente tem ótimos cirurgiões, mas cuidar, a gente tem que ter esse amplo cuidado com o paciente. Então, nessa ampla gama, realmente você acaba tendo um valor aí, que é um valor um pouco alto, mas Entendi. que realmente você colhe os benefícios do que você está buscando. Sim. Eu acho que é mais ou menos por aí. Porque é o que você falou, né? A qualidade, a segurança, você não vai pôr em risco. Ali é mais barato, eu vou ali porque, né? É só do avião, né? Vou pegar esse aqui que é... Exatamente. A gente faz essa correlação e eu explico para eles assim, isso você não faz, né? Por exemplo, você entrar no avião com um piloto que não tem a certificação, você não entra. Então precisa ter tudo a gente precisa falar e deixar o espectador, o paciente bem orientado com relação a isso. Sim. Que isso é muito importante. Né? Aquele colega que está ali, ele passou realmente pela certificação, aquele hospital é credificado, ele tem a credificação dele, credencial dele, dependente, tem várias certificações hoje em dia. Então que tem todo o cuidado e aparato para poder, se Deus que me livre, alguma coisa tá lá e para poder socorrer. Sim. Né? Então tudo isso vale em conta e é uma questão de valor também. Claro. Aí você falou, Renato, no negócio de inchaço, né? Sim. Sabe, minha mãe, ela fez 2 cirurgias no rosto, né? Na vida dela. E aí ela fez a primeira há muito tempo, depois ela veio fazer outra. E era assim, numa época de carnaval. Não, carnaval não tem nada a ver, porque ela não ia fazer nada e tal. Mas e aí eu fiquei aqui em São Paulo com ela. E ela ficou num desespero, que ela se olhava no espelho e tava desse tamanho. E ela chorava, ela falava assim, nunca mais minha cara vai voltar a ser como era, nunca mais minha cara vai ser. E ela entrou assim num desespero, eu nunca vi, porque minha mãe não é de sim, ela, sim. Sempre foi muito bem, tudo alegre, né? Sempre alegre, né? Sempre alegre. Na época eu lembro que o Cláudio tinha ido pra praia e eu liguei, Cláudio, vem pra São Paulo que minha mãe não tá legal, ela tá muito, assim, deprimida, né? E aí deu 3 horas e tava em São Paulo e tal, isso aqui. Mas você sabe que essa questão do pós-operatório, a gente trabalha muito, porque realmente, né, eu fiz implante capilar. Você fez? Fiz. Tava moda, né? Você tá dando um resultado excelente. Tava careca, já com 17. Fiz 17. E quando eu fiz, né, e até vou dar um abraço pro Otávio Boaventura aqui, que é um grande amigo, ele foi meu cirurgião. E assim, a gente faz uma técnica que ele faz um bloqueio, né? Faz o bloqueio aqui do nervo, tal, direitinho, faz anestesia. Até você ter uma sedação, mas eu falei, não, tudo bem. Eu saí da cirurgia, rapaz, parecendo um alien. Sério? Com a cabeça desse tamanho. E aí você tirava uma foto, eu falei, não é possível, parecia que eu tinha lutado boxe. Né? Ou um alien com a cabeça desse tamanho. E realmente isso impressiona, até pra mim impressionou. Então eu que tô ali todo dia, né, fiquei impressionado. Imagina a sua mãe que fez uma ritidoplastia na época, o lifting facial, com um rosto desse tamanho. Então assim, e ela que era sempre magrinha, o rosto mais fininho. Então impressiona. Mas é o processo natural. Todas as vezes que a gente machuca, que a gente está querendo ou não, a gente está machucando ali. Sim, né? Mas lógico, com todo o aparato de segurança. Claro. O corpo, ele reage de uma forma que fala assim, opa, peraí, eu preciso segurar as coisas aqui. Então ele
faz um processo inflamatório, vem o edema e você fica inchado. Até em questão de outras cirurgias também, a questão da lipo incha muito e tem aí todos os aparatos hoje para poder diminuir o edema. E o capilar, eu até sou muito amigo do Antônio Houston. O Houston, sim. Tem uma ampla... Foi um dos precursores, né? Ele é um... ele que começou com isso lá atrás e depois veio com a... Né, ele, o Peruso, muita gente veio trazendo depois. Hoje já é hoje muita gente tem feito. O meu tá aqui, então assim, eu tenho um pouquinho mais de cabelo. Você imagina eu com 17 anos. Meu Deus, com 17 anos? 17 anos. Olha. 17 anos. Eu emagreci 36 quilos. Eu vim dessa questão até essa questão eu acho que a cirurgia plástica, ela traz, né, ela resgata a autoestima. Sim. Então, na minha época, foi quando eu fiz, né, com 17 anos, eu comecei a perder cabelo. Cara, perder e saía. Perder com 17, e era uma coisa que quando eu perdi... Você tá com quantos anos hoje? Tô com 38. E você com 17 anos ali, perdendo peso, eu tava né, emagreci, né? E ver o meu cabelo indo embora, aquela coisa, eu falei, meu Deus do céu, eu falei, preciso resolver. E foi passando. Quando eu entrei na residência, as técnicas já tinham sido já estavam melhores, né, com maior acurácia e tal. E aí eu liguei pra esse amigo meu que eu tava, falei, Otávio, não tá, vai ter que dar um jeito aqui, porque eu tô ficando... E foi a primeira que eu fiz, e aí realmente melhorou bem, só que eu já tava ficando... Gente... Mas que é a coisa natural, né? Depois hoje a gente tem como remediar. É a mesma coisa que a lipo, que a gente traz alguns benefícios, e pra resgatar a autoestima. Na minha época eu falei, como é que eu vou ficar com isso aqui novo, né? Mas acabou dando certo aí um pouquinho. Tá ótimo. Tem um pouquinho mais de cabelo. Não, tá ótimo. Agora, tira uma dúvida minha. Tiro. Pescoço pode fazer plástica? Pode. Tem muita gente que tem essa flacidez, né? Tem muito paciente que tem essa eu tô começando a me incomodar. Hoje você tem... então, você tá em jejum? Tá em jejum, vai embora. Já fazemos tudo. Um pacote completo. Você sabe que hoje a gente tem muito, além da cirurgia plástica em si, a gente tem tratamentos de flacidez, né, que melhoram muito. Eu fiz um que injeta não sei o que lá. Bioestimulador de colágeno deve ter sido. Isso. Bioestimulador de colágeno, a gente tem ultrassom microfocado, né, mas que vão auxiliar, vão ajudar alguns pacientes, mas quando tem realmente a pele que você tem indicação de ser feita a cirurgia, né, para realmente colocar tudo no lugar, né, que é o lifting facial que faz essa questão, tem que ser feito. Não adianta a gente, né? Deu uma melhoradinha, mas daqui uns... Vou ter que ir lá. Mas realmente tem essas questões hoje. E depois você pode manter os cuidados com esses tratamentos. Então acho que é bem importante bater a avaliação. E aí a gente pode conversar depois. Agora, outra dúvida. Esta não é o meu caso, mas é do Roberto, né? Do Tico, que ele sempre se queixa de tirar a bolsa dos olhos, assim, né? Que aquilo incomoda as pessoas. Incomoda, né? É uma questão realmente que vem... E é mais engraçado... Aquela bolsa que é sangue que fica... É gordura. É gordura. É gordura. O que não faz é gordura e pele. Né? Então a gente tem ali, com o passar do tempo, a gente vai acumulando e vai perdendo a sustentação da face, do terço médio da face, que é esse terço aqui. Então o que acontece? Isso vai caindo e a gente vai ficando com uma cara de thirsty face, só que aqui essa gordura vai acumulando ali. E aí você recorre à cirurgia da blefaroplastia, né? Que hoje a gente tem recursos, também técnicas diferenciadas, que retiram essa boa e realçam, né? Realmente trazem a jovialidade de volta. Sim. Né? Que realmente você pode ver que muita gente, o mais engraçado, tava falando aqui que o público masculino vem procurando muito essas alternativas para correção de bolsa. De bolsa, né? De bolsa. E no consultório hoje, na clínica, hoje a gente tem realmente uma ampla gama de pacientes que vem procurando, às vezes, mais do que o paciente feminino. Olha só. Então, hoje, realmente, é uma queixa casual que vem crescendo, mas que a gente também tem. Por exemplo, se eu tenho um pouquinho, eu posso usar um plasma, eu posso usar realmente ultrassom microfocado. Eu tenho alternativas que,
Se naquele paciente, doutor, não quero operar, eu quero realmente só dar uma realçada, eu consigo. Entendi. Depende muito da indicação. Mas essa bolsa de gordura, ela pode ser removida, né? A gente abre aqui embaixo, bem pouquinho aqui embaixo do olho, faz um cortezinho ali, que imperceptível, tá? Tira essas bolsinhas de gordura, tira um pouquinho, um filetezinho de pele e sutura bem, assim, um fiozinho de cabelo. Olha só. Passa lá um fiozinho e o resultado é excelente. E aí aproveita, né, realmente faz a pálpebra superior. Superior, que aí às vezes tem aquela pele que cai. Muitas vezes hoje a gente vê pelo emagrecimento, que acaba perdendo essa sustentação e a pele acaba caindo. Entendi. E já faz as duas cirurgias. É uma boa cirurgia, trazem bons resultados, né? E pro Roberto, né, que você falou, vai estar muito bem acolhido aí. Rafa ainda não precisa. Ele não, Rafa tá bem. Rafa tá bem. Tá ótimo. Uma barriguinha só, né? Levinha lá. Deixa eu te perguntar uma coisa, Renato. Quando eu estive lá, encontrei sua mãe e seu pai. Aliás, um beijão pra eles, simpaticíssimos. Obrigado. 2 vezes ali na cafeteria, né? 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes. Ele falou um negócio barco, você estava indo para algum país do exterior, não sei se era dar um curso ou fazer umas cirurgias lá. A gente fez, ele falou sobre o Plastic on Board. Que foi o primeiro congresso de cirurgia plástica a bordo de um navio. Tá, olha que legal. A gente fez esse projeto, eu idealizei esse projeto. Porque sempre, na verdade, a gente faz uma coisa por propósito, né? E o propósito ali era sempre uma questão de união. E eu sempre busquei algo que fosse assim, que unisse, né, os colegas, né, para a gente poder evoluir, fazer uma coisa diferente do que sentar às vezes num hotel, numa sala, tal, e que você possa estar ali num ambiente diferenciado. Né? E o mais engraçado desse projeto todo é que eu usava pode falar aqui, né? Uber, né? Pode. Usava um motorista de Uber e esse motorista de Uber fazia o mesmo trabalho pro CEO da Costa Cruzeiros. Olha só. E aí eu fui conversando com ele, falei, como é que a gente pode fazer isso? Conversa com ele pra gente poder fazer um congresso de cirurgia plástica dentro do navio. Olha. E aí a gente conversando, e que realmente está muito em moda, né? O pessoal falar dessa questão de fazer alguns eventos dentro do navio. E aí a gente acabou juntando, conversando com ele, e a gente conseguiu montar esse projeto. Olha que bacana. Que levou aí 72 cirurgiões plásticos, né, na sua primeira edição. Foi a bordo do Costa Favolosa. A gente fez 4 dias de imersão realmente dentro do navio. Numa sala nossa. Teve todo o acolhimento com muitos parceiros, com muitos copatrocinadores. E a gente fez aqui no Brasil o primeiro congresso de cirurgia plástica a bordo de um navio. Que bacana. Então foi o primeiro. Né? E a gente está aí para as portas abertas para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para a gente poder cada vez mais mostrar o propósito, né? Que é realmente ampliar o conhecimento tanto das técnicas de lipoaspiração, né? Para os outros colegas saberem que o conhecimento só na mão de poucos não é nada. A gente tem que ter realmente essa questão de passar o conhecimento para os colegas, e é essa a intenção, né? A gente fazer isso e que se perpetue. Foi um primeiro, então, que veio da gente aí. Primeiro de muitos. Primeiro, se Deus quiser. Com certeza. Se Deus quiser. Deixa eu falar um pouquinho dos nossos parceiros. Estamos aqui nos estúdios, né, do Complexo da Casa Leão. Nossa querida Lídia Saeg, parceiríssima. Falar da Lux Color Tintas, que é a tinta da pintura inteligente, que minha mãe tinha o maior orgulho de ter amizade e parceria com a Lux Color, e eu herdei esse orgulho, esse privilégio de ter a Lux Color aqui conosco. E falar da Moncoque, né, que é do nosso querido Fard, que traz a linha de panelas e de facas para churrasco, Hebe Camargo. Você pode adquirir o seu kit de facas, as suas panelas, entrando no site da Moncoque. Quando aparecer cupom de desconto, você põe selinho 40, você vai ter 40% de desconto. E o nosso querido Dr. Renato vai ganhar aqui um kit, né, de facas para churrasco. Primeiro nós vamos lá na clínica dele, limpar tudo, ficar em forma. Aí a gente faz o churrasquinho, né? Depois para comemorar. Sem muita gordura. O franguinho, a fraldinha, né? Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Você vai ganhar também o selinho do nosso programa. Depois nós vamos dar mais, né, Rafa?
para levar para a mãe e para o pai dele. Obrigado, com certeza. Tá Posso bom? deixar aqui? Vou deixar aqui. E aí vai aparecer também a clínica, para vocês entrarem em contato, Com certeza. marcarem sua consulta. Quem sabe a gente se encontra por lá, hein? Renato, Marcelo. muito obrigado, foi um prazer, parabéns, Obrigado. viu? Obrigado. E obrigado aqui pela visita. Mas, obrigado a vocês, obrigado à produção toda, é um prazer estar aqui, um privilégio muito grande. E se eu for fazer, aí eu volto bem magrinho e te trago de volta. Eu te ver o resultado, antes e depois. Antes e depois churrasco. Depois churrasco. Hoje ficamos por aqui e semana que vem estaremos juntinhos com mais um Café com Selim. Tchau.